Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Camila Viana de Souza e estou gravando esse vídeo com o intuito de apresentar o seminário da disciplina de Controle de Qualidade Biológico. O artigo utilizado como base para esse trabalho trata-se da caracterização de bactérias predominantes isoladas de salas limpas numa unidade de produção farmacêutica. Salas limpas são essenciais na produção asséptica de produtos farmacêuticos. O monitoramento e identificação de micro-organismos nestes ambientes fazem parte das boas práticas de manipulação, o que reforça a importância deste artigo. A quantificação desses micro-organismos faz parte deste monitoramento. As diretrizes europeias de boas práticas de manipulação estabelecem que para salas limpas grau A e B permitem de 1 a 5 unidades formadoras de colônia em placas de contato. Já na USP, permite de 3 a 5 unidades formadoras de colônias para salas grau 100 e grau 1000, respectivamente. Já a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, através da Instrução Normativa número 35, de 21 de agosto de 2019, determina que, para placas de contato em salas grau A, o número de unidades formadoras de colônia deverá ser menor que 1, e para salas grau B, o número de unidades formadoras de colônia permitido é até 5. A quantificação de micro-organismos em salas limpas deve ser feita na condição em operação. Caso esses limites sejam excedidos, os procedimentos operacionais deverão descrever as ações corretivas. Para alcançar os limites adequados em relação à contaminação microbiana, o ar, as superfícies, o piso e as mãos do pessoal que opera nessas salas passam por processos de desinfecção. Tal desinfecção pode ser feita através do uso de irradiação ultravioleta, fenol e gluconato de clorexidina. Dada a importância das salas limpas e uma breve introdução sobre os aspectos regulatórios, entraremos agora na metodologia utilizada no artigo para caracterizar bactérias presentes nesses ambientes. Podemos dividir essa metodologia em 6 principais tópicos. Tópico 1, isolamento de bactérias. 2, caracterização morfológica e bioquímica. 3, caracterização molecular. 4, preparo de suspensão de células bacterianas. 5, efeito da radiação ultravioleta na taxa de sobrevivência. 6, efeito do fenol e do glucanato de clorexidina na taxa de sobrevivência. Para isolar bactérias presentes nas salas limpas da unidade farmacêutica estudada no artigo, foram adotadas metodologias distintas de acordo com o material a ser analisado. Para análise da presença de micro-organismos no ar da sala limpa estudada, foram utilizadas placas de sedimentação. A coleta foi feita após a exposição da sala por radiação ultravioleta, que é o procedimento estabelecido na unidade farmacêutica estudada para a esterilização do ar. Já para a superfície, foi delimitada uma área de 25 cm² e a coleta foi feita com suave, após a desinfecção do piso com o fenol a 5%. O fenol também já era utilizado na unidade farmacêutica estudada como desinfetante aplicado à produção de produtos estéreis. Para as mãos, foi feita uma coleta com água livre de contaminantes. Após a higienização com gluconato de clorexidina a 1%, procedimento que também já estava estabelecido na unidade farmacêutica, as mãos foram lavadas com água livre de contaminantes. O conteúdo extraído com essa água foi analisado. Para todas as amostras, o meio utilizado para o crescimento dos micro-organismos foi caseína soja, incubada a 30 graus Celsius por 96 horas. A etapa 2 é a de caracterização morfológica e bioquímica das bactérias anteriormente isoladas na etapa 1. Na etapa anterior, foram encontradas 5 cepas dominantes. Apresentarei mais detalhes de cada cepa na parte dos resultados. Para a caracterização morfológica e bioquímica dessas 5 cepas, foram feitos testes bioquímicos e a análise em microscopia eletrônica de transmissão. Na etapa 3, para a caracterização molecular, o DNA das 5 cepas predominantes foi extraído, analisado por eletroforese e posteriormente sequenciado. As sequências genéticas foram analisadas e a partir delas montou-se uma árvore filogenética das cepas. Para a etapa de preparo da suspensão de células bacterianas, para cada uma das cepas, isoladas anteriormente na etapa 1, as bactérias foram inoculadas em um líquido com extrato de carne bovina, levadas à agitação e cultivadas por 12 horas a 30 graus Celsius. 5 ml
do líquido fermentado foi centrifugado e o precipitado de células foi lavado e diluído com água esterilizada. Já na etapa 5, para medir o efeito da irradiação ultravioleta na taxa de sobrevivência, uma luz UV de 15 watts foi utilizada para determinar a resistência das cepas isoladas à radiação ultravioleta. Depois de ligar a lâmpada por 30 minutos para que a radiação fosse estabilizada, a suspensão de células obtidas na etapa 4 foram colocadas em um disco esterilizado e exposta a essa lâmpada numa distância de 20 centímetros por cerca de 5 minutos e meio e a agitação magnética constante. Para determinar o número de células sobreviventes, foram realizadas diluições seriadas em meia agar nutriente. Para determinar o efeito do fenol e do glucanato de clorexidina na taxa de sobreviventes, foram utilizados dois métodos distintos, um denominado pelos autores de ensaio curto e outro de cocultura de longo prazo. No primeiro método, uma quantidade equivalente a 10 a 7 células bacterianas foi inoculada em 5 ml de cada agente desinfetante em concentrações diferentes e mantida numa temperatura de 30 graus Celsius por 30 minutos. Após esse tempo, as células foram coletadas por centrifugação e lavadas 2 vezes com água esterilizada, no intuito de remover o fenol ou a clorexidina aderente. As células bacterianas sobreviventes foram inoculadas em meio agar-nutriente e contadas pelo meio de unidades formadoras de colônia. Já no segundo método, as bactérias foram cultivadas em um meio líquido por 48 horas. Nesse meio, havia variação da concentração de cada desinfetante. As células bacterianas foram contadas baseada na variação da absorvância no comprimento de onda de 650 nanômetros. Os testes realizados na etapa 6 foram analisados estatisticamente através da tabela da ANOVA. Iniciando a análise dos resultados, e como já dito anteriormente, foi possível isolar e determinar 5 colônias como predominantes. Essas 5 colônias foram nomeadas de F1 a F5. Nos resultados de identificação morfológica, temos que todas as 5 predominantes são do tipo gram-positiva. F1, F2 e F4 são cocos, com 0,5 micrômetros de diâmetro, enquanto F3 e F5 são bastonetes. Apenas F5 apresentou flagelos e motilidade. Aqui temos a figura 3, com as colônias predominantes. Essa imagem foi retirada do artigo e a micrografia eletrônica de transmissão. Aqui uma tabela com os resultados dos testes bioquímicos feitos nas 5 cepas. Tem os testes de identificação, que já vimos na disciplina anteriormente, como o teste de catalase, teste de citrato. Foi analisado também a produção de ácidos e gases em diferentes fontes de carbono e o crescimento das cepas em diferentes concentrações de cloreto de sódio. Com a tabela, podemos concluir que F2, F1 e F4 são semelhantes na maioria das propriedades. Os resultados dos testes bioquímicos com os testes de identificação molecular, podemos concluir que F1, F2 e F4 pertencem ao gênero Staphylococcus, sendo F1 Staphylococcus aureus, F4 Staphylococcus cone. F2 não pode ser determinado, mas provavelmente que seja Staphylococcus whoornii ou Staphylococcus pasteurii. Já F5 foi determinado como Bacillus fusiformis, enquanto F3 foi determinado como Mycobacterium olevorans. Em relação à resistência das cepas à exposição da radiação ultravioleta, os pertencentes aos gêneros Staphylococcus foram comparados com uma cepa de controle de Staphylococcus aureus. Apenas F2 apresentou resistência maior que o controle, mas quando analisada estatisticamente, essa diferença não foi notável. F3 apresentou a maior resistência, enquanto F5 apresentou a menor resistência à irradiação ultravioleta. Neste quadro, temos os resultados da resistência das cepas ao fenol e comparadas com o controle de Staphylococcus aureus, aqui citados como SA. De forma geral, F3 foi o mais sensível à exposição ao fenol, enquanto F1 e F2 se demonstraram mais resistentes. Cerca de 0,25 a 3,1% das células de F5 apresentaram resistência ao fenol em concentrações de 1 e 2%. Isso pode ser justificado pela formação de endosporo pelas células bacterianas de F5. Os estafilococos apresentaram maior resistência fenólica no teste longo. Isso pode ser justificado pelo fato de que, no teste curto, as bactérias são cultivadas em meio agar-nutriente, para a contagem do método de unidades formadoras de colônia. Isso permite a recuperação das células que estavam danificadas. Além disso, a eficiência do fenol pode ter sido prejudicada devido à alta carga de matéria orgânica no teste a longo prazo. Já para o gluconato de clorexidina, as cepas F4 e F1 apresentaram alta capacidade de resistência, enquanto F2 e F3 foram as mais sensíveis. Assim como no teste com fenol, no teste com clorexidina, a cepa F5 também demonstrou resistência.
Para a clorexidina, F5 parece suportar 30 minutos de exposição a este agente. Com isso, suas células são capazes de se recuperar no meio agar-nutriente utilizado nos testes curtos. Já no teste longo, o desinfetante ficou ativo e em contato com F5 por muito tempo, impedindo a germinação dos endosporos. Embora os 5 isolados tenham apresentado a capacidade de resistência distintas à ultravioleta, fenol e clorexidina, quando analisados estatisticamente pela tabela da ANOVA, as cepas não apresentaram diferenças significativas quando comparadas ao controle de Staphylococcus aureus. Isso sugere que as bactérias são normais no meio ambiente e que a capacidade de resistência são características inerentes dessas cepas, e que provavelmente essa resistência não está ligada a mutações no DNA. Então, dadas as conclusões, trouxe aqui umas considerações finais, né, que a pesquisa de micro-organismos em salas limpas é fundamental para garantir a qualidade no processo asséptico e também para nos auxiliar a estabelecer protocolos que evitem a seleção desses micro-organismos resistentes aos agentes desinfetantes empregados. Muito obrigada pela atenção.